Pessoal, vamos começar a aula? Pessoal, boa noite. Todo mundo aí? Todos me ouvindo, por favor? Gente, vamos lá? Atenção! Eu gostaria muito de começar a minha aula. Posso? É isso aí. Lembrar um pouquinho? Emocionada estou de poder compartilhar com vocês esse momento. Eu recebi com lágrimas nos olhos, de coração, o convite que vocês me fizeram. A lembrança de vocês da frente à breve passagem que eu tive na formação com o grupo de vocês, me serve para enaltecer, para incentivar, para que eu continue acreditando. E eu imagino que eu não vou desistir disso nunca, que a educação é o melhor caminho. Que a educação, acreditar na formação do sujeito, é de fato o caminho essencial para a mudança de uma sociedade. Recentemente, numa aula que eu estava ministrando no curso de licenciatura em Química, um aluno levantou o dedo e perguntou para mim: professora, você fala tanto, e qual seria para você a solução da nossa sociedade? Por onde perpassa a solução da nossa sociedade? Eu parei e a sala toda parou naquele momento, de agitação, e olharam para mim, meio que ansiosos, ávidos pela resposta, e eu disse que pela sala de aula. A sala de aula era o único caminho que a gente podia mudar a educação, que eu não via outro caminho. Não adiantava aumentar recursos, não adiantava aumentar hospitais, não adiantava aumentar presídios, não adiantava aumentar policiais na rua, punições, leis, nada disso adiantaria. Se nós não passássemos pela sala de aula e ali imprimíssemos a nossa marca, na busca da formação de um sujeito consciente, na busca da formação de um sujeito crítico, de um sujeito autossuficiente na busca pelo conhecimento, de um sujeito que ele, a partir do aprendizado estimulado em sala de aula, que esse sujeito ele pudesse ir em busca de novas aprendizagens, e especialmente na formação de professor, que aquela ali para mim era um dos espaços de formação profissional mais complexos que existia, porque era formada por um grupo de pessoas complexas, um grupo de profissionais complexos que formava gente complexa para ministrar aula para uma sociedade complexa. E é nessa teoria da complexidade que hoje eu venho até vocês, queridas alunas, agradecer o convívio, agradecer a oportunidade que eu tive de aprender com vocês. Não sei se todos vocês se lembram da minha formação, mas eu tenho uma honra muito grande de dizer que eu consegui trilhar a minha carreira, a minha formação profissional e o espaço profissional que eu atuo hoje com muita luta. Sendo filha de família carente, sendo mulher, não representando a estética social bela como pregado pela mídia, pelos grupos. Eu represento uma minoria de pessoas desta sociedade que deu certo. Uma minoria que passou pela escola pública durante toda a sua formação e que lutou muito diante de todas as contradições para estar hoje de volta a uma escola pública, como eu estou. Eu costumo dizer, e com muito orgulho, que eu tive durante toda a minha formação básica, toda a minha formação de graduação, pós-graduação stricto sensu, que foi o mestrado,
a oportunidade de me formar teoricamente, e que foi aí, nos braços de vocês, junto a vocês, que eu me construí a minha prática profissional. Porque foi aí que eu pude testar as minhas ideias, testar a minha ousadia e verificar se dava certo ou não. Até que apareceu a oportunidade de um concurso, meio que desacreditado diante de todo o contexto de história. Eu prestei, eu esqueci que eu tinha prestado, o tempo passou e 2 anos e 3 meses depois eu fui convocada para assumir meu cargo. Hoje, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, campus Uberaba, eu tenho o maior orgulho de contar da minha história para os meus alunos licenciandos hoje. Não tenho mais o prazer de dar aula num curso de pedagogia, mas tenho o prazer de dar aula para licenciandos, de dizer a eles que eu sou um caso de sucesso. Eu sou um caso de sucesso meio que resiliente, daqueles que tinha tudo para dar errado e que por acaso deu certo, daqueles que poucos às vezes acreditariam no sucesso, poucos apostariam. E eu consegui uma vaga numa instituição pública federal de ensino superior. Eu atuo hoje na graduação e pós-graduação dessa instituição. Eu já tive o prazer de assumir diferentes cargos de coordenação, de gestão acadêmica, de gestão de curso, de gestão institucional. Eu tive uma progressão na minha carreira em 2 anos de Instituto Federal, uma progressão única, jamais vivenciada, um reconhecimento muito bacana, mas foi um reconhecimento dado ao esforço, à dedicação, ao estudo, à aprendizagem. E esse caso de sucesso não parou, e eu não estou aqui me gabando à toa, estou aqui mostrando para vocês que é possível. Agora, com a aprovação na turma 2017 do programa de doutorado, do doutorado em educação da Universidade Federal de Uberlândia, um dos mais concorridos do Brasil. E eu tenho o maior orgulho de dizer que eu estou voltando para a escola, também como aluna. Agora para galgar um título maior de doutora. Definitivamente, e a vocês que me conhecem e que lembram de mim, definitivamente não pelo título, mas efetivamente pela necessidade que uma instituição pública tem de ter os seus professores com o título de doutorado. Eu sou a única professora da área educação dentro do campus Uberaba hoje. Então, tudo que perpassa pela discussão da licenciatura nas disciplinas pedagógicas, eu sou responsável. E é uma responsabilidade muito grande, que me demanda muito conhecimento. Só que isso tudo não me assusta. Isso tudo me enche de prazer. Isso tudo me enche de vontade de mostrar que eu posso. Mas não por mim unicamente, mas também por cada uma de vocês, por cada um de vocês que eu tive a oportunidade de contribuir com a formação. Eu quero aproveitar esse momento de alegria, de emoção que vocês estão aí vivendo e que me permitiram compartilhar, que vocês ouçam com o coração aberto e saibam, pessoal, meninas, saibam, vocês são capazes. Essa formação é a inicial e vocês são muito capazes de dedicar-se a uma pós-graduação lato sensu, uma pós-graduação estrito sensu, mestrado, doutorado, a partir dessa formação inicial. Mas para isso, eu, como fui convidada a dar uma aula, jamais me privaria de ofertar nessa aula um pouquinho de conteúdo, só para matar a saudade. E aí eu queria um conteúdo que fosse significativo para vocês,
E eu busquei em um dos textos do professor Pedro Demo uma discussão bem simples, e tem que ser rápida, porque senão vocês cansam de mim, né? Não estão mais acostumados com a minha presença, mas que falasse um pouquinho sobre essa aprendizagem adequada. Porque nós estamos em sala de aula e vocês estarão daqui a pouco, e muitas eu tenho certeza que já estão em sala de aula, provocando a aprendizagem nos seus alunos. Mas e vocês? Por acaso, minhas caras futuras colegas de trabalho, bem próximas colegas de trabalho, daqui a alguns dias, daqui a um semestre para algumas e daqui a alguns dias para outras, vocês serão minhas colegas de trabalho? Eu gostaria de saber, e aí que vocês agora fechassem os olhos e respondessem cada uma para si mesmo. Vocês aprenderam a aprender? Você reconhece a aprendizagem adequada, não para cobrar do seu aluno, mas para que você mesma pudesse aprender? O professor Pedro Demo diz o seguinte, que a aprendizagem, ela supõe inevitavelmente a autoria. A autoria, através dela, deixamos de reproduzir para reconstruir. Olha que doido. Defina educação. Eu não vou lá na Constituição ler o conceito de educação, não vou lá na LDB buscar o conceito de educação escolar. Eu vou falar o conceito de educação escolar a partir daqueles conceitos que eu estudei e que eu construí. Eu tenho uma autonomia autoral. Obviamente que isso é resultado de um longo período de estudos e de interiorização de conteúdos, de conceitos. A aprendizagem, portanto, ela exige pesquisa, que para que eu tenha esse domínio, eu tenho que fazer pesquisa, eu tenho que ler, eu tenho que usar da pesquisa como uma atividade, como diz poeticamente o professor Demo, que eu tenho que fazer o uso como se fosse uma atividade autopoética de reconstrução própria do conhecimento disponível ou novo. Uma atividade de construção interior, que cada uma de vocês e cada um dos seus alunos, eles aprenderão diferente. E a cada vez que a gente entende a forma que a gente aprende, eu aprendo a aprender. Eu tenho que ter para mim que o conhecimento ele não se transmite, ele não se copia. Ele é reconstruído, ele é interpretado. É somado a ele uma gama de conceitos históricos, sociais, culturais, que podem atribuir, numa simples palavra, arraigar uma discussão cultural de discriminação, de preconceito gigantesco. Quando eu vou discutir um conceito com o meu aluno, não tem como eu abandonar as minhas matrizes sociais, as minhas matrizes políticas, as minhas matrizes epistemológicas compõem o sujeito que eu sou hoje. E eu só vou conseguir transmitir aquilo que é significativo, aqueles conceitos que efetivamente eu consegui incorporar no meu discurso, incorporar na minha prática, no meu modo de ser, agir e pensar. O professor Pedro Demo diz também que a aprendizagem adequada, ela pede elaboração constante de textos. Olha, alguém de vocês lembram como ficavam griladas comigo quando eu pedi a autoria de algum material? Que eu pedi a vocês os tais textos dissertativos, parágrafos dissertativos? Olha que eu nem tinha lido esse texto do Demo, hein? Eu reconheci ele recentemente, esse material do professor Pedro Demo, num curso de pós-graduação Lato Sensu, que hoje eu estou fazendo pela Universidade Federal Fluminense, sobre implantação e gestão de cursos à distância. Hoje, nesse momento, eu sou aluna de uma pós-Lato Sensu, a reconhecida especialização. E esse texto eu conheci ele lá, na disciplina de avaliação da aprendizagem de cursos, quando a professora Valéria apresentou ele para a gente.
E eu achei esse texto tão lindo que eu falei, olha, eu vou ter a oportunidade de trabalhar isso com alguém. Como eu não estive dando aula esse semestre na graduação, por uma questão de recuperação de um acidente que eu tive, vocês estão sendo minhas cobaias. E eu estou tão feliz de estar contribuindo com vocês sobre isso. Então ele pede elaboração à construção, porque quando a gente exerce a nossa autoria, significa construção de autonomia. Eu não preciso do outro para me ajudar a pensar. Autopoeticamente, eu já sou um sujeito que pensa. Reclama leitura sistemática, e aí eu peço licença para convidar a inesquecível, inexorável colega Cláudia Guerra, quando ela dizia nas suas aulas, ler é tudo na sua vida. Cláudia Guerra dizia isso. Então, para quem quer aprender, tem que ler. Mas não tem que ler Folha de São Paulo e veja isto não, por favor. Chega dessa mídia diretiva que te leva a pensar sempre no mesmo sentido. Leia outros materiais, busque uma mídia alternativa, busque textos científicos, busque textos de fundamentação, vai ler Paulo Freire, vai ler Gadotti. Vai ler textos que vão lhe construir ou contribuir com a sua construção, com o seu pensamento, que serão suas referências. Eu não estou aqui estimulando a construção do professor chato que fala o tempo inteiro em teoria, em paradigma, em epistemologia, não é isso. Eu estou falando do sujeito que ele tem conteúdo. Porque para ser conteúdo, caros colegas, a gente precisa de ter estudo. E o estudo, ele demanda a aprendizagem. Ou a aprendizagem demanda do estudo, enfim. É um ciclo. Vejo isso como um ciclo. A aprendizagem, ela se expressa na arte de argumentar e contra-argumentar com base e autoridade no argumento. Não autoritarismo. Não é o que eu falo que é certo. São os argumentos que eu uso que é certo. Sou extremamente contra as medidas autoritárias que o atual governo, que a atual gestão do nosso país vem adotando. Mas eu não sou contra só porque eu sou contra. Eu tenho que ter argumentos que na hora que eu vou debater sobre o assunto, quando eu sou provocada a que eu ouça sobre o assunto e eu possa expressar a minha opinião, eu não reproduzo argumentos prontos e repetidos pela mídia manipuladora. E é disso que nós estamos falando. Aparece na habilidade de fundamentar o que se diz, mantendo a percepção de que nada se diz em última instância. Até porque os meus argumentos podem ser contra-argumentados e eu posso ser convencida de que eu pensava não era assim tão certo. Hoje eu tive uma longa discussão no trabalho com um colega engenheiro que discutia comigo sobre a MP do ensino médio. E ele, sabedor da minha posição, ele falou, Juliene, eu não sou por todo contra. Falei, por quê? E ele expôs os seus argumentos. E ele, por que você é contra? E eu expus os meus. E nós chegamos, depois de uma hora de discussão, nós chegamos a um conceito de que ele estava certo nos argumentos dele e que eu também estava certo nos meus. Então nós encontramos uma terceira via. Mas a isso exige o que nós chamamos de humildade, para poder aceitar que nem sempre estamos certos. Requer dedicação sistemática transformada em hábito permanente. Meus amores, aprender é para sempre. A aprendizagem ao longo da vida é ao longo da vida mesmo. A gente nunca chega ao fim. Essa construção e reconstrução, ela faz de nós sujeitos incompletos, mas sujeitos ávidos pela aprendizagem. E é isso que deve marcar a formação de professoras, a formação de pessoas que formarão gente. Então, aí traduzindo ipsis literis a fala do professor Demo, a aprendizagem, me permita ler esse texto, esse trecho, esse parágrafo. Que a aprendizagem do professor tem que ser profunda.
profissional, porque ele é profissional da aprendizagem. Precisa, pois, estudar profissionalmente como a parte mais decisiva de sua profissão. Quem não estuda, não tem aula para dar. Quem não estuda, não tem aula para dar. E essa aprendizagem, a palavra profissional ou profissionalmente, aparece nesse parágrafo aí de 5 linhas 3 vezes, para chamar vocês a atenção do quanto ser professor é ser um sujeito profissional. E esse é o meu discurso para com vocês. Eu tenho muito a agradecer por me permitirem retomar essa conversa com vocês, que em algum momento nós já a tivemos. Agradecer imensamente o carinho que essa videoaula representa, o meu carinho e respeito pela formação de cada uma de vocês. Lamento não ter tido a oportunidade de estar aí presencialmente, mas infelizmente no dia de hoje, nesse momento, eu estou dando aula na pós-graduação e por isso eu não pude ir, mas não abri mão, porque eu acho que é muito sério isso. Quando um grupo de alunos elege um professor para poder estar presente nesse momento tão importante, esse professor deve receber isso com muita seriedade. É uma responsabilidade maior que vocês me atribuem, dizendo para mim que o que eu ensinei ou que eu provoquei no ensino, que eu tive a oportunidade de ministrar aí, foi significativo. E esse significativo me dá uma responsabilidade maior sobre a formação de vocês. Então, queridas colegas, vão ser professoras, mas sejam professoras éticas, sejam professoras conscientes, sejam professoras dignas do nome professora. Honre a cada dia e a cada momento o prazer que vocês têm de carregar a formação de vocês a palavra professor. Não tenha vergonha hora nenhuma. Lute, não desista do seu aluno. Saiba que você é um sujeito político, você é um sujeito social, você é um sujeito cultural, resultado de tudo isso que você vive e que viverá. E que seus alunos, tal como você, são dessa forma. E que o compromisso que vocês têm de mudar essa sociedade hipócrita, corrupta, é vocês quem tem na mão. São vocês que têm nas mãos de vocês a oportunidade de fazer diferente. Como eu também assumo esse compromisso. Dia a dia, quando eu entro para uma sala de aula, quando eu atendo a um aluno, quando eu ponho em prática a minha prática profissional, eu ponho na frente o respeito pela docência. E eu desejo isso a cada uma de vocês. Transformem vidas. Transformem vidas para que amanhã vocês sejam convidadas para contribuir com a tão importante aula da saudade, como eu fui. Muito obrigada. Sejam felizes acima de tudo. Sejam felizes a partir da escolha que cada um de vocês fizeram. Morro de orgulho por vocês. Morro de orgulho de assinar o diploma de cada uma de vocês. Jesus os abençoe. Obrigada. Obrigada pelo carinho a mim dedicado. Desde o momento que a gente se encontrou, da minha gestação, do carinho que vocês sempre dispuseram a mim pelas redes sociais. Eu guardo o rostinho de cada uma de vocês. Eu guardo o respeito por essas que hoje vão para o mercado de trabalho com um diploma e defendendo no peito a honra e a profissão que escolheram. Jesus os abençoe.
Um grande beijo no coração de cada uma. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Nos encontramos. Contem sempre comigo. Não se esqueça. Grande beijo no coração.